pouco importava no Hakuin, pouco importava quem era o pai biológico. No caso das duas mulheres e do rei Salomão, pouco importava quem era a mãe biológica. Interessava saber quem ia dar uma vida melhor para a criança. Entenda-se bem, uma vida melhor é quem vai amar aquela criança. Hakuin amou aquela criança que não era dele, mas ele visou a criança. Salomão também. Salomão morreu sem saber quem foi que deu à luz àquela criança. Ele morreu sem saber, mas ele entregou a criança à pessoa que tinha uma relação de qualidade melhor com a criança, portanto, era uma criança que provavelmente, apesar da adversidade social, seria alguém que daria uma vida melhor para a criança. Veja, a atitude de Hakuin e a atitude de Salomão, a atitude da mãe que abriu mão da criança para que a criança não fosse ferida, são atitudes belíssimas. Reparem como a ética individual de cada um ali determinou um gesto belíssimo, a ponto deles estarem retratados 3.800 anos depois que aconteceram. Olá, tudo bem? Obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ética do belo, a ética da beleza. Porque muitas vezes a gente acha que beleza e ética são coisas completamente díspares. E vocês viram nos nossos últimos vídeos que uma coisa está ligada à outra. Não, tá ficando feio. O tá ficando feio, a metáfora é da beleza, ou melhor dizendo, a afirmação é da beleza, quando a mãe fala pro filho, ó, tá ficando feio, isso aí é feio. Nossa, eu achei tão feio da parte de não sei quem. É estética também. Então, nós vamos conversar hoje sobre dois homens do passado que lidaram com a questão da beleza, tiveram gestos extremamente belos e que inspiraram as gerações depois. Só que antes, eu queria lembrar a todos assim que comentar, curtir e compartilhar são 3 exercícios que nos ajudam demais no algoritmo do nosso canal. Você ajuda a gente sobremodo, dando um likezinho, fazendo algum comentário. A segunda coisa é que no decorrer do vídeo aparece uma chave Pix e aparece um QR Code. Ali, se você sentir, você gostar do nosso conteúdo, achar que vale a pena, você pode fazer uma contribuição, você pode, qualquer valor, qualquer coisa, e isso ajuda demais o nosso algoritmo. Também já estou avisando, no momento não está, mas em breve nós estaremos colocando à venda um exemplar do nosso livro, as 5 estratégias para lidar com o estresse. Bem, avisos dados, vamos ao tema, que é o ser e ter, ou seja, a ética do belo. Primeira pessoa que eu vou citar foi uma pessoa, isso aqui é uma história, são 2 histórias verdadeiras, ok? Uma era um monge chamado Hakuin. Hakuin era um monge zen japonês que morava numa aldeia de pesca e um dos habitantes da aldeia tinha uma filha e a filha era bonita. Os textos ressaltam o fato de que a menina era gata, né? E ela apareceu grávida e falou, na hora de apontar o dedo, quem é o pai, apontou o dedo para o Hakuin, o monge. O quê? Nossa, porque o monge é celibatário, né? E nossa, porque ele é o pai, porque não sei o quê, porque... Olha, sensei, estão dizendo aqui que o senhor engravidou minha filha, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Hakuin falou assim, é mesmo? Né? Eu pedi o texto no inglês, é Is it so? Eu estou procurando no japonês para ver o que diz lá. Então o que ele fez? Ele passou a fornecer leite, começou a suprir a criança começou a comer, começou a ajudar a cuidar e criar a criança. Quando foi dando mais ou menos 1 ano, a criança
já estava sentada, já estava aí começando, né? Estava engatinhando e tal. A menina não aguentou e ela, de remorso, ela falou: não, o sensei está pagando tudo, isso não está certo. Ela não esperava que ele fosse dizer, que ele fosse assumir a paternidade. Aí ela foi e confessou para o pai, falou: olha, pai, não é ele não. Só para sempre tem alguém curioso para saber. O pai era um pescador, era um cara lá um dos caras mais importantes da economia da aldeia. Era o pai da criança. Aí voltaram arrependidos e de joelhos: olha, mestre sensei, perdoe-nos, a minha filha me ludibriou, mas eu não sei o que, não sei o que. Então, o senhor não se sinta, por favor, obrigado para com a criança, porque não foi o senhor nos perdoa? Aí o Hakuin respondeu: é mesmo? E não falou mais nada. O que acontece? Hakuin sabia o tempo todo, que ele não era o pai. Como é que ele sabia que ele era o pai? Porque não foi ele. 2, ele sabia que a menina devia estar num apuro danado, né? Para sair com essa, pôr a culpa no sacerdote. 3, ele percebeu que a criança precisava ser acudida. Então o que ele falou? É mesmo? O senhor é o pai da criança? É mesmo? E ele começou a cuidar. Por que ele começou a cuidar? Porque independentemente dele ser ou não o pai, ele não estava preocupado com a reputação dele. Ele não estava preocupado. Ele estava preocupado com o bem-estar da criança. Talvez da mãe. A história não conta. Mas o importante é perceber que ele estava na história somente na medida em que importava era o fato de que havia uma criança recém-nascida, ou por nascer, e que precisava da ajuda de alguém confiável, porque o pai biológico estava se mostrando não confiável. E a mãe, por certo, também. Então Hakuin acudiu, falou: alguém tem que ser adulto aqui. Foi ele. É mesmo? A segunda pessoa que eu vou recortar hoje é o rei Salomão, célebre, né, no Velho Testamento de Israel, célebre pela sua sabedoria. E lá vem duas mães. É interessante, se você pegar, eu recomendo que pegue o texto no Velho Testamento, você vai ler lá que tinha duas mães, duas mulheres, vírgula, prostitutas, vírgula, vieram a Salomão, papapá. O autor desse texto, isso muitas vezes acaba sendo pulado, porque é uma referência um pouco incômoda, mas está lá, não está? Então, faz parte da intenção de quem escreveu. Por quê? Porque naquele tempo, o que era uma prostituta? A prostituta normalmente era uma menina, teria menos de 20 anos, sem família, sem marido, sem nada. Como é que ela sobrevivia? Ela ia lá e ela recebeu algum benefício? Não. Ela tinha que se virar e acabava que o caminho mais rápido para conseguir dinheiro expressivo era através do sexo pago. Mas o fato é que as duas meninas foram ao rei Salomão sem ter absolutamente mais ninguém no mundo para olhar por elas. Essa era a ideia, né? E o rei Salomão fala assim: nós vamos partir essa criança. Tem um outro vídeo nosso que nós falamos também sobre isso. Ele fala: a criança é das duas? Então tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou partir a criança no meio, tá? E dar metade para cada uma. Aí, uma aceitou. E a outra desesperou. A outra falou: não quero. Não, que ele viva. Que seja criado por outra mãe, mas que ele viva. E o rei Salomão entregou a criança para essa mãe. Muita gente gosta de pensar que esta era a mãe biológica. Na cabeça de vocês, porque não havia maneira de você provar. Inclusive na lei judaica diz assim que para ser judeu a mãe tem que ser judia, o pai não. A linhagem judaica é mantida pela mãe.
Se alguém tiver uma outra referência diferente disso, pode avisar. Tem até piada com isso, não fala que é a desconfiança, né? O cara confia na mãe, não confia no pai. Mas enfim, não era a mãe biológica, era a mãe verdadeira. A mãe verdadeira, o pai verdadeiro, nem sempre coincide com a mãe ou o pai biológico. Isto é que é muito importante de entender. A biologia é biologia, o DNA é DNA, isso não se discute, mas quem fica na posição de pai e de mãe nem sempre é pai e mãe biológico, né? E aí nós encontramos uma divisão muito importante, que é uma divisão que é feita pelo Erich Fromm. Erich Fromm foi um psicanalista da década de 70. Ele não cresceu muito. Dois caras, o William James, do início do século, o filósofo, e o psicanalista Erich Fromm. Foram dois caras que vieram assim. Um veio na época do freudismo. O freudismo, pela genialidade, encobriu, né, todas as considerações, e também as teorias de materialismo histórico cobriram o William James. E o Erich Fromm também ficou coberto muito pelo freudismo, né? E então ele acabou não sendo muito lido. Ele tinha uma tendência mais, lembrava um pouco o Carl Jung, mas o fato é que talvez até por falta de um certo carisma, de uma certa expansividade, talvez ele tenha sido menos ouvido do que era o caso. Mas ele tem esse livro que é Ter e Ser. E ele fala coisas fantásticas, assim, mesmo na evolução da língua inglesa, como certos verbos viraram substantivos, certos substantivos viraram verbos. E ele lá fala de uma evolução na direção da coisificação, de parar de falar da relação de ser para falar da relação de posse. E que como, na verdade, nós corremos atrás da ideia da posse como o cão corre atrás do rabo. Depois, se você tiver oportunidade, é antigo, eu acredito que não esteja em impressão, mas em boas livrarias usadas, famoso sebo, você deve encontrar, e normalmente foi de alguém que é cuidadoso com o livro, tá? Então fica aqui a nossa divisão existencial, libidinal, pessoal, sempre entre ser e ter, ser e tornar-se. Aqui, pouco importava no Hakuin, pouco importava quem era o pai biológico. No caso das duas mulheres e do rei Salomão, pouco importava quem era a mãe biológica. Interessava saber quem ia dar uma vida melhor para a criança. Entenda-se bem, uma vida melhor é quem vai amar aquela criança. Hakuin amou aquela criança que não era dele, mas ele visou a criança. Salomão também. Salomão morreu sem saber quem foi que deu à luz àquela criança. Ele morreu sem saber, mas ele entregou a criança à pessoa que tinha uma relação de qualidade melhor com a criança. Portanto, era uma criança que provavelmente, apesar da adversidade social, seria alguém que daria uma vida melhor para a criança. Veja, a atitude de Hakuin e a atitude de Salomão, a atitude da mãe que abriu mão da criança para que a criança não fosse ferida, são atitudes belíssimas. Reparem como a ética individual de cada um ali determinou um gesto belíssimo, a ponto deles estarem retratados 3.800 anos depois que aconteceram. Então vamos sempre lembrar que o belo, andar em beleza, significa andar em ética. E andar em ética é andar em contato comigo mesmo. E desta forma de ver, essa forma de existir, é a forma que promove bem-estar psicológico e saúde, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você tiver um comentário, alguma coisa, por favor,
dá um toque lá pra gente. Muito obrigado e até breve. Tchau.